Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, em que Jesus fala em parábolas sobre o reino dos céus, o reino de Deus. E hoje essas três parábolas chamam a nossa atenção sobre a escolha que nós devemos fazer em nossas vidas dos verdadeiros valores. Em nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, estamos celebrando um ano vocacional. É ocasião, à luz desta palavra, de refletirmos sobre a nossa vocação, a nossa escolha na vida. Vocação é chamado de Deus, é convite de Deus. Nós viemos a este mundo porque Deus nos quis, porque Deus nos ama. Existir significa ser amado por Deus, ser chamado por Deus à vida. E Deus tem um projeto de salvação, de felicidade, de realização. E hoje Jesus fala na primeira parábola desse tesouro escondido no campo, e que um homem encontra e mantém escondido, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. É claro que aqui Jesus não está fazendo juízo moral sobre o comportamento deste homem, uma certa esperteza, não é isso? Nós perderíamos o sentido da parábola se ficarmos naquilo que é secundário. Aqui nós devemos olhar para o estado de ânimo deste homem, como também daquele outro colecionador de pérolas preciosas, que tem uma coleção belíssima e que está sempre procurando pérolas preciosas. Aí descobre uma, e quando ele viu essa mais preciosa do que todas, mais bela, ele é capaz de se desfazer de toda a sua coleção para ficar com esta única pérola mais bonita. Então aqui, as duas primeiras parábolas mostram que estado de ânimo nós devemos ter quando nós descobrimos aquilo que é o essencial na nossa vida, aquilo que é o principal, aquela que é a nossa vocação. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Já ouvimos isso lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, mas nós não sabíamos muito bem o que era isso. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, hoje lemos um pequeno trecho, fica claro que a verdadeira imagem de Deus é Jesus Cristo. Então nós, na verdade, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos chamados a sermos semelhantes a Jesus Cristo, a sermos configurados a Jesus Cristo, a sermos filhos e filhas de Deus no único Filho, que é Jesus Cristo. Então toda a nossa vida é, por assim dizer, passar da nossa condição natural de Adão, para usar a imagem lá do livro do Gênesis, a Cristo. Essa é a nossa vocação. E quando a gente descobre então esse tesouro é uma pessoa, meus queridos irmãos. Esse tesouro tem nome, esse tesouro é Jesus Cristo. Às vezes nós nos relacionamos com Deus e até na nossa oração e somos capazes de pedir muitas coisas, coisas periféricas, coisas secundárias, mesmo que sejam coisas boas, e nós não percebemos ainda aquilo que é o decisivo. Quando alguém tem a graça de descobrir o decisivo, essa pessoa é capaz de um despedimento imenso, é capaz de deixar tudo para ficar com aquilo que é de fato o definitivo e o essencial. Esse tesouro é o próprio Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus em pessoa. Descobrir Jesus Cristo é a razão da alegria e do sentido de nossas vidas, porque nós somos chamados a sermos filhos e filhas neste único Filho por natureza, Filho de Deus. Nós somos os filhos por adoção. Nossa vocação é uma só, sermos outros Cristos. Cristo significa ungido, né? O cristão, aquele que é batizado, é ungido para participar desta família dos filhos e filhas de Deus, para sermos cristificados.
Vejam que na primeira parábola nós vemos uma gratuidade imensa. Esse homem, ele encontra esse tesouro por acaso. A parábola diz que este homem não estava procurando um tesouro. Por acaso ele descobriu um tesouro escondido no campo. Então nós estamos vendo que o reino, em primeiro lugar, é dom, é graça de Deus. Não é fruto do nosso esforço, mas é dom. A primeira parábola chama atenção para isso. Esse homem então descobre esse tesouro, ele vai cheio de alegria e renuncia a tudo que tem. Os outros devem ter pensado, esse homem não deve estar assim regulando bem, né? Ele está desfazendo de tudo que ele tem para ficar com esse campo. Talvez fosse até um campo, digamos assim, que aparentemente ruim, mas ele descobriu lá o tesouro. Essa é a vocação cristã. Ainda ontem foi ordenado um padre lá no Espírito Santo, que era um médico, um jovem, fez todo o curso de medicina, já fez todo o percurso, filho de médico também, e ele já estava fazendo uma especialização em infectologia, ia bem, mas ele de repente ele resolve, claro que tem uma história anterior, ele resolve ser padre. Ele larga tudo aquilo e vai passar uma boa temporada no seminário, muitos outros anos, já tinha estudado muitos para ser médico, e agora muitos outros anos, e ontem foi ordenado padre, né? Então, exatamente porque ele descobriu esse tesouro, né? Não é que ele estivesse infeliz com aquilo que ele tinha, mas ele descobriu algo que o cativava mais. Santo Agostinho diz que a gente só deixa um amor por um amor maior. Então, o tesouro escondido no campo, quem já fez essa experiência de conhecer Jesus Cristo, sabe que tudo mais fica relativo. Tudo deve estar a serviço do reino de Deus. Então, é capaz de desprendimento, é capaz de orientar todas as coisas que passam para ficar com aquelas que não passam, para que elas estejam a serviço daquelas que não passam. A segunda parábola mostra alguém procurando, é um colecionador de pérolas preciosas. Às vezes é assim a nossa vida, a gente está procurando uma opção de coisas, uma coleção de pérolas, mas aí chega um momento da graça em que você descobriu a pérola mais bonita, e você então é capaz de desfazer de tudo aquilo que foi o esforço da sua vida, porque agora você encontrou o verdadeiro sentido. Aqui nessa segunda parábola não fala tanto da alegria, mas fala dessa procura e da descoberta. Então estão vendo, o reino, se na primeira parábola é gratuidade, na segunda também está marcado por esse dinamismo que Deus coloca em nossos corações, que é a procura. Volto agora a Santo Agostinho dizendo, ele fala assim no livro de Confissões: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em vós. O ser humano é um ser que tem sede de Deus, os salmos dizem isso, a minha alma tem sede de Deus, quando verei a sua face? O ser humano tem sede de infinito, tem sede de transcendência, às vezes ele não sabe bem o que é essa sede, vai preencher com várias coisas, vai preencher com busca de riqueza, com busca de prazer, com busca de poder, mas nada disso satisfaz o coração humano. Fizeste-nos para vós, Senhor, o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa, não descansa em vós. Então a segunda parábola mostra também essa descoberta e a capacidade de renúncia. Vocês estão vendo que para ser discípulo de Jesus e para ficar com o reino, a gente não pode pensar que Jesus e o reino são uma coisa a mais. Eu tenho uma porção de coisas, eu vivo com as coisas que eu tenho, com o projeto que eu tenho, e eu tenho também Deus, também Jesus. Não, isso é errado. Isso é não ter descoberto Jesus, né? Quem descobriu Jesus, o seu evangelho, o reino, é capaz de tornar tudo mais secundário, tudo mais está subordinado a essa descoberta. Todo o dinamismo da sua vida está a serviço. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Essa é a sabedoria da vida que nós devemos pedir a Deus. A primeira leitura é um bom exemplo disso. Salomão era um jovem filho de Davi e que agora era o herdeiro de Davi. E ele percebeu, como é que eu vou governar esse povo? Davi, que construiu um império, Davi, que soube governar com sabedoria, o que eu vou fazer? Eu sou inexperiente.
Ele está então em Gabaon, pronto para oferecer um sacrifício. Ele faz uma oração, modelo para as nossas orações. Ele faz uma oração. Ele podia pedir qualquer coisa, né? Ele sonha com o Senhor dizendo: pede o que quiseres. E ele não pede nem riqueza, nem vida longa, nem vitória sobre os inimigos. Ele pede sabedoria para governar, né? Reconhecendo a sua pequenez. Vejam, isso já é um sinal de sabedoria, já é graça de Deus. Nós também devíamos, na nossa oração, pedir a Deus isto: sabedoria, discernimento, para saber usar, repito mais uma vez, das coisas que passam para abraçar as que não passam, as que são definitivas. Na segunda leitura de hoje, esse trecho da carta aos Romanos, nós vemos que Deus tem um projeto. Todas as coisas, sabemos de São Paulo claramente, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados à salvação. Então nada deve nos perturbar, nem pandemia, nem doença, nem morte, nem fracasso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque existe um projeto de Deus. De acordo com esse projeto de Deus, aqueles que Ele contemplou com seu amor, todos nós, esse que desde sempre Ele predestinou, quer dizer, Ele concebeu esse projeto como bom arquiteto, como aquele que é o Criador. E qual é esse projeto? Sermos conformes à imagem de seu Filho. Sermos o que eu disse no princípio, filhos no único Filho, para que Ele, Jesus, seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aqueles que Deus predestinou, todos nós, chamados à vida, todos nós batizados, também Ele os chamou à vocação aí, né? Ano vocacional. E aqueles que Ele chamou, Ele tornou justos, e aquele que Ele tornou justos, Ele também glorificou. Então nós vemos o projeto de Deus é perfeito. O projeto de Deus é de sabedoria, de realização. Mas tem uma última parábola. Ela diz respeito à rede que é lançada. O reino é como um pescador que lança ao mar a rede e apanha todo tipo de peixe. Aqui se fala do final da nossa vida, do juízo final. Assim acontece na igreja. A rede é lançada, tem todo tipo de peixe. Aparentemente todos os batizados, todos os cristãos são bons, né? Mas a rede pegou vários peixes. Mas quem está no dinamismo do reino, quem realmente fez a escolha dos valores corretos, nós só vamos saber nesse final. Depois, quando vai separar os peixes bons e os peixes que não prestam, né? E depois Jesus pergunta se os discípulos entenderam, se eles compreenderam. Não é só entender a parábola, mas compreender é tomar posse, escolher esse tipo de vida. E Jesus diz ainda que o mestre, aquele que é instruído realmente por Deus, é aquele que é discípulo do reino dos céus, é o que sabe tirar coisas antigas e coisas novas do tesouro que tem o pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meus queridos irmãos, essa é a sabedoria da vida. E hoje nós estamos lembrando dos avós, né? Como é importante a presença dos idosos, né, na nossa sociedade. Às vezes são desprezados, né? Os avós são pessoas que devem ter feito uma experiência de vida bonita, de caminhada, de sofrimento, de provação também, mas uma experiência de Deus. E, portanto, são capazes de testemunhar para os seus netos, para os seus filhos, para toda a família, essa experiência bonita, daquilo que é o essencial, do tesouro escondido no campo. Valorizemos os idosos, valorizemos os avós. Ainda essa semana, a vovó do padre Glauber esteve aqui para um tratamento, para médico, e passou aqui rapidamente pela casa paroquial. E ela vinha do médico depois de vários exames, né, cansada, porque esses exames são cansativos, andando com dificuldade, não dava nem para subir a escada, fez ali o lanche na parte de baixo mesmo da casa, e na mesma noite foi embora para casa. Mas terminado o lanche, ela com toda aquela dificuldade, certamente incomodada com dor, me impressionou muito. Ela já idosa, ela no final levanta, ela disse: agora vamos rezar. Eu fiquei assim, contemplando a beleza da serenidade, né, de uma vida, de uma pessoa que mesmo no momento de provação, de enfermidade, de exame, de cansaço,
depois daquela mesa ali, comportando-se com muita tranquilidade, mesmo com todos os incômodos, eleva o pensamento a Deus e convida todos que estavam na mesa, né, a rezarmos juntos, a agradecermos. Essa sabedoria, essa coisa que vem de Deus, nós devemos sempre valorizar. Eu sei que isso existe nas nossas famílias. Vamos respeitar e valorizar a sabedoria dos idosos, dos que fizeram essa experiência do tesouro escondido no campo. E nós também vamos escolher os verdadeiros valores da nossa vida. Vamos escolher Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E hoje nós temos essa alegria de celebrarmos esses 70 anos de matrimônio do senhor Oscar Fernandes Reis e dona Maria José Reis, né, que estão aqui presentes. Vieram com todos os cuidados, quiseram, assim como a dona Terezinha que eu citei, pediram, né, através dos seus familiares, para estar aqui nesse dia. E já estavam sonhando com esse tempo. Está chegando o dia, né, de celebrar. Eu soube disso. Queriam celebrar esse dia, né? E fizeram questão, mesmo com essa pandemia, de vir aqui com os devidos cuidados, estão com a máscara, com todo o cuidado, distanciamento, mas vieram aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus por esses 70 anos, porque isso é graça, é presente de Deus, a gente nem sabe direito. Uns falam que é bodas de vinho, outros falam que é boda de platina, não sei, só sei que é coisa muito bonita, né? 70 anos de matrimônio. Então eu quero convidar aqui o senhor Oscar Fernandes e dona Maria José vir aqui à frente. Eu também vou buscar minha máscara, né? E nós vamos ter aqui um momento, o microfone devidamente higienizado vai ser colocado para eles e nós vamos ter um pequeno diálogo e uma prece e uma bênção.